Três saídas no Flamengo. Michael, Matheus Gonçalves e Vitor Hugo podem deixar o clube ainda nesta janela. De olho no mercado, o Flamengo ainda pode fazer mais uma contratação. E ninguém cala esse chororô. Dessa vez é o Fluminense, que está incomodado com a parceria Flamengo e Betano. Libertadores da América. Felipe Luiz tem hoje a última atividade para definir a equipe titular para o confronto decisivo de amanhã contra o Internacional, pelas oitavas da Libertadores da América. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a subscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente terça-feira para você, um dia muito abençoado, produtivo para você e para toda a sua família. Bom, a gente vai trazer aqui as principais informações do Flamengo. É semana de Libertadores da América, tudo sobre a preparação para o jogo contra o Internacional, mercado da bola, mas antes, vamos dar uma passada aqui no Campeonato Brasileiro, né? Porque encerrou a 20ª rodada com o jogo de ontem. O Cruzeiro, o cabuloso, o todo-poderoso, não conseguiu vencer o Mirassol. Aliás, Mirassol tá invicto em casa, hein? Acha que é fácil chegar lá e vencer? É complicado. Parecia que o Cruzeiro brigaria forte, né, pelo título do Campeonato Brasileiro, mas já foi ultrapassado pelo Palmeiras. E o curioso, o Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Cruzeiro e o Palmeiras tem 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro. Eu vou inclusive aqui trazer a tabela do Campeonato Brasileiro, porque com o empate de ontem, 1-1, Mirassol e Cruzeiro, nós tivemos fim aí da 20ª rodada. O Flamengo é líder com 43 pontos, o Palmeiras já é o segundo com 39 e o Cruzeiro é o terceiro com 38. Só que o Cruzeiro tem 1 ponto a menos que o Palmeiras, só que tem 2 jogos a mais do que o Palmeiras. O Palmeiras já passou, o Cruzeiro já tá comendo poeira, né? E o Palmeiras tem 1 jogo a menos em relação ao Flamengo. Mesmo que o Palmeiras vença o seu jogo a menos, não consegue ultrapassar o Flamengo, porque a diferença é que o Flamengo tem 43 e o Palmeiras tem 39. E o Bahia chegou, hein? Bahia entrou no G4 com 33 pontos. Gente, quem vai disputar esse Campeonato Brasileiro até o fim é Flamengo e Palmeiras, né? Eu sempre disse aqui que o Cruzeiro não ia aguentar, porque o Cruzeiro não tem um elenco para disputar aí 2, 3 competições. É claro que o Cruzeiro só está no Brasileiro e na Copa do Brasil, foi eliminado da Sul-Americana. Mas ontem deu para ver, o Leonardo Jardim não confia em algumas peças no banco, terminou o jogo, o Gabriel Barbosa, o Gabigol ficou no banco, não entrou, e o Cruzeiro já começa a dar aí uma rateada, perdeu 2 jogos em casa, né, para adversários inferiores, enfim, então agora não adianta chorar, é o Mengão liderando o Brasileiro e que continue assim. Próximo jogo do Flamengo vai ser no fim de semana contra o Vitória, aqui no Rio de Janeiro, Maracanã, enquanto que o Palmeiras enfrenta o Sport lá no Allianz Parque. Bom, deixa eu trazer um recado muito importante aqui. Nesse sábado vai ter a final do Mundial de Clubes. E a gente tem que divulgar, a gente tem que confiar, exaltar a nossa garotada. E até o momento foram vendidos 25 mil ingressos para a final do Sub-20, Flamengo e Barcelona. A organização do evento, inclusive, estima casa cheia e aguarda um aumento significativo de vendas a partir da quinta-feira. Uma carga adicional de ingressos poderá ser disponibilizada, né, caso aí essa carga inicial de 37.844 seja 100% vendida. Então tá aí, gente, a carga que foi colocada à disposição, né, a bilheteria é de 37.844, 38 mil ingressos, né? Se bater esse número, a organizadora do evento vai aumentar aí, né, o número de ingressos
e aí vai lotar ainda mais o Maraca nesse sábado. A garotada do Flamengo vai com tudo em busca do bimundial, já que o Flamengo é o único clube brasileiro que tem o título mundial da base do Sub-20. O Mengão vem aí pro bi, pra cima deles, pra cima do Barcelona. Bom, deixa eu lembrar aqui que o SofaScore é o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo. E sabe o que é o melhor? Se você baixar agora, de graça, o SofaScore, você concorre ao manto do Mengão nesse mês de agosto. Quem sabe você não tá com sorte aí, hein? Olha aí, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que tá aparecendo no vídeo ou clica no link que tá aqui no comentário fixado. Além disso, o melhor aplicativo de dados e estatísticas na palma da sua mão. Você tem números dos atletas do Flamengo, número das competições, dados dos jogos, tabela e tudo na palma da sua mão no SofaScore. O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, medindo forças novamente contra o Internacional. Por isso, o técnico Filipe Luís comanda hoje o último treino, a última atividade que vai acontecer 15h30, 3h30 da tarde, no CT do Grêmio. Além disso, o técnico vai definir aí o time titular que inicia a partida no Beira-Rio nesta quarta-feira. Inicialmente, gente, a provável escalação do Flamengo tem aí Rossi, Alexandro, né, Léo Pereira, Léo Ortiz e Varela. Alan, Jorginho, Samuel Lino, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Contudo, o time ainda será definido no treino de hoje. Certamente o Flamengo terá algumas mudanças em relação ao último jogo. O Flamengo foi um time muito mais técnico, né, com o Saul e Jorginho, deu muito certo. O Felipe começou com o Pedro, com o Samuel Lino e com o Luiz Araújo. O Plata foi banco e, na minha visão, Plata é titular do time ideal do Filipe Luís. É um jogador muito importante taticamente. Então eu acredito que o Plata retorne ao time do Flamengo nesta quarta-feira. Outro jogador que pode retornar é o Alexandro, que é o titular da posição, da lateral esquerda. O Ayrton Lucas foi muito elogiado pelo técnico Filipe Luís. Porém, o Alexandro é o dono da posição. Léo Pereira e Léo Ortiz formam a dupla de zaga com Varela na direita. E tem também aí uma mudança, né, que é provável que aconteça ali na volância, saindo o Saul, entrando o Alan, porque o Flamengo ganharia mais marcação, mas perderia na saída de bola, no passe, na técnica, na inteligência. Vamos ver o que o Filipe Luís vai fazer. Qual o time ideal para você, para o Flamengo entrar em campo contra o Internacional? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, para a gente terminar, mercado da bola. Quando o Filipe Luís citou aí um número elevado de jogadores numa das coletivas e indicou mais saídas no Flamengo nesta janela, e uma delas é a do Vitor Hugo. A gente vai explicar aqui por quê o Vitor Hugo, que retornou de empréstimo do Göztepe, né, lá da Turquia, ele tem sido pouco aproveitado pelo Filipe Luís, mas isso tem um argumento. O Famalicão de Portugal voltou a surgir como opção para o garoto, né? Assim que ele retornou ao Flamengo, Vitor Hugo teve uma conversa muito franca com o Filipe Luís, né? E o treinador deixou bem claro e disse para ele que o Filipe ele não faz rodeios, tá? Ele fala na lata. Ele falou o seguinte: ô Vitor Hugo, eu enxergo você como ponta direita. E no elenco tem muitos jogadores nesta posição, jogadores que estão à frente, e eu não tenho como te colocar. Eu vou citar só alguns aqui, tá? Luiz Araújo, que pode ser considerado um titular ali no lado direito, Gonzalo Plata, o próprio jovem Matheus Gonçalves e o Saul pode fazer também aquela função. Bom, desde então, o meia foi relacionado para 2 jogos. Atuou 11 minutos finais do empate 1-1 contra o Ceará no Castelão e não saiu do banco na vitória por 2-1 sobre o Mirassol no Maracanã. E aí, com a chegada dos reforços, o próprio Carrascal pode fazer também aquele lado direito, que é o lado do Vitor Hugo. Ele tem cada vez menos chances, cada vez menos espaço no elenco. E o Famalicão de Portugal mantém o interesse no jogador. O clube português chegou a ter aí a contratação do meio encaminhada, antes dele retornar ao Flamengo, que o cederia aí sem compensação financeira
e manteria 50% dos direitos econômicos. Mas teve uma repercussão aí negativa, né, que pesou e o Flamengo desistiu de liberar o Vitor Hugo. Agora, com o Felipe Luiz fazendo uma avaliação dele, conversando com ele, é possível que o garoto deixe o Flamengo. Ele tem 21 anos, contrato até o fim de 2028, lembrando que a janela de Portugal fica aberta até o dia 15 de setembro, enquanto nos outros principais países fecha no dia 1º de setembro. Então, o Vitor Hugo pode ser uma saída, né? O Flamengo pode ter aí uma saída nessa janela ainda, o meia Vitor Hugo. E pode ter mais jogadores saindo. Duas fontes apontam que a transferência de Matheus Gonçalves para o CSKA pode acontecer logo após a final do Intercontinental Sub-20 neste sábado entre Flamengo e Barcelona. Existe uma grande chance do negócio se concretizar após esse jogo do Mundial. E o Matheus Gonçalves vai enfrentar o Barcelona. O próprio Felipe Luiz disse que ele desceu para o Sub-20 para ajudar aí os garotos, não só o Matheus Gonçalves, mas o João Vitor será o zagueiro, o Iago também estará no time, né? Outros jogadores, Joshua, enfim, outros jogadores que vão ajudar aí a molecada no Sub-20 contra o Barcelona. Então é mais um negócio que pode ser fechado, é mais uma saída que pode acontecer nessa janela, a do Matheus Gonçalves, que esteve muito próximo de fechar com o Cruzeiro. E, por último, e não menos importante, falei aqui do Vitor Hugo, falei do Matheus Gonçalves e o Michael, que tem interesse, né, tem aí sondagens do futebol árabe e também do futebol do Catar. 2 clubes seguem interessados em Michael e, em caso de proposta, o Flamengo não dificultará sua saída e o Robozinho será mais um a deixar o clube nesta janela. Dos 3, você queria segurar alguém? Queria que um ficasse, ou 2, ou queria que os 3 ficassem no Flamengo? Acredita numa volta por cima? Ou não? Podem ir os 3. Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, para a gente fechar esse vídeo, o Flamengo anunciou aí, né, nesta segunda-feira, que a Betano seria aí a sua nova parceira Master, né, um novo patrocinador Master. E os valores foram divulgados, 270 milhões por ano, né? E essa parada, cara, tem incomodado muitos torcedores rivais, torcedores de outros clubes, a gente falou inclusive no vídeo de ontem, presidentes, vice-presidentes, dirigentes de clubes do país. A gente trouxe inclusive que o Palmeiras está furioso, né? Está enlouquecido com essa quantidade, o valor surreal da proposta da Betano para o Flamengo. E agora, cara, o Fluminense começou a chorar. Mário Bittencourt, presidente do Tricolor, colocou vários poréns nesse acordo com o Flamengo e disse numa entrevista: olha, o Flamengo já tinha o maior valor de patrocínio do futebol no Brasil. E eu não estou duvidando, mas a gente não conhece o contrato por dentro, não sabe como ele é construído e temos que tomar cuidado com isso. Eu prezo sempre por passar ao torcedor quando tem parte fixa e bônus, tem partes variáveis, disse aí o presidente do Fluminense em entrevista ao Penidos Cast, o podcast do meu parceiro Luiz Penido, o maior narrador desse país. Olha, o chororô é livre e agora o presidente do Fluminense fazendo essas ponderações é compreensível, né? Porque, afinal de contas, a diferença, né, dos valores recebidos pelos 2 times do patrocínio Master é abissal. Enquanto a Superbet paga 52 milhões de reais por ano ao Fluminense, a Betano vai pagar 270 milhões de reais, tamanho desespero do presidente lá do time das Laranjeiras, né? Inclusive, a patrocinadora do Fluminense fez uma proposta quase igual à proposta da Betano para patrocinar o Flamengo. E aí eu fico imaginando, já pensou se fosse a Superbet e no lugar da Betano? Como é que seria esse chororô? Aí seria uma pressão para tirar a Superbet do Fluminense, né? Porque não teria lógica
a Superbet pagando aí quase 5 vezes mais o que paga ao Fluminense, pagando ao Flamengo. Chora, chora. O choro é livre. Vou aguardar aqui o próximo clube que vai reclamar do patrocínio Flamengo e Betano. Acusou o golpe, hein, presidente? Mas vambora. A gente é parceiro no Maracanã. Flamengo bem, Fluminense também. É isso. Vamos com tudo. Vamos juntos, presidente. Um grande abraço. A gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!